E atenção, o Rui Tavares ainda defende algo pior, que era o rendimento básico universal, que basicamente é, mesmo que vocês não façam absolutamente nada, basta estarem registados na Segurança Social e ganhavam 200 euros. Ou seja, ninguém trabalha, mas todos recebem 200 euros à partida. Não é humanista, quer destruir a economia. É o programa mais irresponsável que eu já vi na vida. Então, aproveitando a boleia, André Ventura, no seu lema tem trabalho. Como é que pretende? Tem trabalho, mas não o vejo a falar de trabalho no programa. Como é que tenciona estimular a criação de emprego no país? Crescimento e produtividade, que é o que o LIVRE não quer fazer. Baixando, nomeadamente, a carga fiscal para atrair empresas para Portugal. É muito simples. Que taxa, André Ventura, é que estamos a falar? Olha, nós até propomos que uma taxa se aproxime tendencialmente da Irlanda e não do que temos. Por isso é que a Irlanda cresce a 30% e nós temos a taxa de crescimento que temos. Agora, queria dizer isto também. O Rui Tavares, para além de defender subsídio de desemprego, para quem se despede, é importante que todos os que nos estejam a ver saibam isso, defendam um rendimento básico universal, que é uma espécie de pagar a toda a gente. Quando a Irlanda cresce a 30%, mas eu acho que o dado não é correto aqui. Acho que o André aqui deixou-se levar um bocado. Mas qual é o dado de crescimento da Irlanda? Não é 30%. Se estivermos a fazer comparações de décadas, acredito que sim, mas anualmente acho que não é execuível sequer. Por exemplo, o José Sócrates estaria agora a receber o seu rendimento básico universal. O Ricardo Salgado estaria a receber o seu rendimento básico universal. É isto que a esquerda humanista quer. É pagar a toda a gente para não fazer nada. Portanto, deixa-me só terminar, que eu penso que o meu tempo ainda me permite fazê-lo. E a par disto, a par de querer pagar este rendimento, que é uma coisa inacreditável, pagar a quem não trabalha, a quem não faz nada, pagar ao José Sócrates desta vida, que é o que o Rui Tavares defende, está no seu programa, não poderá desmentir. O Rui Tavares anda a dizer que quer menos energia, energia mais barata, etc. Mas não diz aos portugueses que no seu programa está a criação de duas novas taxas. A taxa do carbono e a taxa do entulho. André Ventura, deixe-me distribuir, vou distribuir. Só dizer isto para terminar, João, por favor. Como é que quer, e eu acho que isto para alguém que se apresenta com um programa económico é importante, como é que quer reduzir preços se vai aumentar impostos aos portugueses? E não diga que não vai aumentar impostos porque está no seu programa. E aqui, atenção, nós estávamos em 2022 e era muito complicado nós prevermos, eu já dizia isto na altura porque não era complicado de prever, mas o Rui Tavares dizia que queria baixar preços, mas caros, nem o Rui Tavares, nem o André Ventura, nem Nosso Senhor Jesus Cristo ia conseguir baixar impostos, neste caso baixar os preços. A não ser que fizessem uma redução de carga fiscal brutal para combater a inflação. Porque, vejamos, de um ponto de vista lógico, com a quantidade de impressão de moeda que existiu por parte do BCE, vocês nunca na vida conseguiriam baixar os preços. Nunca, nunca. E, portanto, aqui é um bocado inevitável, é um argumento para o ar. Tavares, no seu programa propõe testar o rendimento básico, o rendimento básico universal. Como é que tenciona aplicar essa medida em Portugal? O país tem dinheiro para isso? Não, no programa do LIVRE está a testar o rendimento básico incondicional, que é um debate que se faz económico respeitável há muito tempo. Falhou em todos os países. Foi testado na Finlândia. Na Suíça? Existe em regiões como o do Alasca. Olha, eu vou fazer um apelo à moderação e à produção. Mas eu acho que, vejamos uma coisa, em termos éticos e morais, não faz sentido absolutamente nenhum ninguém ter uma retribuição por não fazer absolutamente nada. Uma coisa é nós falarmos de alguém, um determinado indivíduo, que pelas suas incapacidades, a nível de doença, a nível de alguma debilitação, a nível do foro cognitivo, não consegue e, portanto, recebe um determinado subsídio. Mas isto é literalmente existir e ser pago. Lamento, mas isto não funciona. Lamento, mas isto não funciona assim. E não deve, por uma questão ética e moral e por uma questão de incapacidade financeira. Eu não posso querer propor em Portugal uma medida de dar 200 euros só para uma pessoa existir, por mês, e ao mesmo tempo ter trabalhadores a ganharem apenas 3 vezes mais quando trabalham mais de 40 horas por semana. Não é nivelado, nem sequer é justo. Já agora, malta, metam like na live, ok? Metam like para quem chegou entretanto. Quando este senhor estiver a interromper, descontem no tempo dele. Porque é assim. Mas, senhores, diga tudo. Calibre dos debates agora. Mas, senhores, peço que em cada tempo se ouçam e respeitem. O Ventura meteu o Rui Tavares com os cabelos em pé com esta. Respeitem a palavra de cada um. Diga a verdade. Tem ou não um rendimento básico André Ventura, deixe o Rui Tavares concluir a sua intervenção. Porque já fez esse truque com a Catarina Martins e com o Rui Rio, que é andar a gastar o tempo dos outros. Gasta o seu tempo e, portanto, agora estou eu a falar. Temos testar o rendimento básico incondicional porque é uma medida que pode erradicar a pobreza e que pode libertar as pessoas. Temos, como existe noutros países também, em França, por exemplo, a possibilidade de, em algumas condições, não só o subsídio de desemprego poder ser atribuído a quem é despedido, mas, por exemplo, a quem quer fazer reformação ou requalificação para poder, no nosso país, ter não só trabalho e salário à altura de quem tem qualificações, mas também qualificações e formação para quem trabalha. Eu percebo
Mas isto é impraticável. Isto é tudo muito bonito. No papel é tudo muito bonito. Atenção, alguém ser subsidiado para se requalificar numa área pela qual não quer trabalhar. Agora eu pergunto, qualquer pessoa que quisesse fazer isto, então como é que ficava a população ativa em Portugal? Do nada, vamos imaginar, a nossa população ativa é cerca de 5 milhões de pessoas. Portanto, do nada, vamos imaginar que 1/5 da nossa população ativa, 1 milhão de pessoas, se lembravam de... A licenciatura que eu tirei ou o curso que eu tirei não é do meu agrado e, portanto, agora vou tirar 3 anos para me requalificar numa nova licenciatura. Alguém acha que isto resulta? Os gastos que as contas públicas iriam ter relativamente a esta requalificação eram brutais. Eram brutais. Não iria resultar. Era um gasto brutal e era um gasto sem retorno no curto prazo. Ainda para mais com os níveis de endividamento que nós temos neste momento. Portanto, as propostas do livro até podem parecer muito bonitas para toda a gente, o rendimento básico universal ou a requalificação da malta ser paga para mudar o curso. Isto é tudo muito giro, meus queridos. É tudo muito engraçado. Mas a verdade é que no final do dia não resulta. Que o André Ventura não quer muito falar do programa dele. O programa dele tem 9 páginas. Sim. Isto não é uma coisa que se apresenta ao país. O programa de André Ventura fala de cidades 0 vezes. Fala do interior 0 vezes. Fala da universidade 0 vezes. Fala do mar 0 vezes. Fala do ambiente 0 vezes. Já o seu. Bola. E depois, podemos dizer, não, mas fala das coisas que lhe interessam. Ele quer mudar a Constituição, quer uma 4ª República, como se esta fosse a 3ª, porque o Estado Novo nunca quis ser a 2ª. Isto aqui é revisionismo histórico, embora verdade. Constituição 0 vezes. Quer um regime presidencialista. Quer um regime presidencialista. O tempo de intervenção de saúde presidencial 0 vezes. Parlamento, diz bem, 0 vezes. Assembleia 0 vezes. Deputado 0 vezes. Poluição 0 vezes. Língua portuguesa 0 vezes. Mulher aparece uma vez para dizer que a família é constituída pela relação íntima entre um homem e uma mulher. 0 vezes violência doméstica. 0 vezes mulheres. Este é um programa que não tem nada para oferecer de futuro. Isto, em termos mediáticos, isto é um bom argumento por parte do Rui Tavares. O Chega apresentou na altura, pela parte do professor Gabriel Mintar Ribeiro, 100 medidas para mudar Portugal. Obviamente que o Rui Tavares não mencionou isso. Não sei se o André Ventura o mencionou, mas a verdade é que na altura isso foi apresentado pelo Chega. No entanto, em termos do discurso e da argumentação do próprio Rui Tavares neste aspecto, isto é muito bem mandado enquanto argumento, ok? Temos que ser neutros na análise e isto é um bom argumento. E foi das coisas pelas quais o Chega foi mais atacado. Eu não sou dos maiores críticos ao programa de 9 páginas. Acho que os programas têm que ser de fáceis de entendimento para qualquer tipo de pessoa e, portanto, 9 ou 10 páginas parece-me execuível, ao contrário da Iniciativa Liberal que lançou um livro de 600, percebem? Ou mesmo do PS, que tem um programa de 100 e tal páginas, ou 70 páginas. Acho que isso é demasiado, as pessoas não o vão ler. Portanto, não sei qual é a justificação que o André Ventura vai dar, mesmo que se justifique positivamente, em termos do impacto mediático desta crítica argumentativa, foi bem jogado por parte do Rui Tavares. Não digo isto com felicidade, como devem imaginar. E por isso pretende falar de propostas que são do século XIX. Como as suas. André Ventura, como é que responde? Que propostas concretas tem o Chega para melhorar a vida dos portugueses? Ao contrário do Rui Tavares, é que o Chega esteve no Parlamento. E, portanto, ao contrário do Rui Tavares, que elegeu um deputado e não fez nada durante 2 anos e meio, o Chega apresentou mais de 10 propostas contra a corrupção, propostas sobre habitação, propostas sobre crescimento económico, sobre cidades, sobre poluição, sobre tudo. Já o Rui Tavares, eu tenho aqui as propostas que o livro apresentou, eu sei que não lhe vai ser muito conveniente agora, mas foram menos de 10. Ou seja, o livro entrou para o Parlamento e apresentou menos de 10 propostas. É isto que este senhor se apresenta aqui no debate, com 0. Aliás, eu queria também dizer outra coisa, é que o Rui Tavares quer se vender tanto ao Partido Socialista, de tanta maneira que anda em todos os debates a dizer por favor, metam-me numa coligação qualquer, como fez em Lisboa, aliás, com o Fernando Medina. Nem o António Costa quer falar com ele. Mas aqui, eu não sei, ainda não acabei de ouvir o André, eu vi este debate na altura e ainda não o vi agora. Mas era importante haver uma clarificação a nível do programa, porque o André aqui está a responder com ataque e era importante responder não com defesa, mas com clarificação daquilo que é e clarividência do próprio programa do Chega. Poderia dizer, ok, sim, nós temos 9 páginas, mas é uma segmentação e uma síntese daquilo que nós defendemos a nível das 100 medidas, não é? Eu percebo a contra-argumentação do caso do LIVRE ter apresentado 10 propostas, o que é uma vergonha, sejamos honestos, mas era importante haver uma cimentação e uma fomentação e uma fundamentação do próprio programa do Chega e das 100 medidas do professor Gabriel Mintar Ribeiro. Vem para aqui com um programa, e eu quero deixar isto hoje aqui bem claro. Olha, eu preferia ter um programa de 9 páginas, Rui, do que ter um programa que quer devolver a arte às colónias.
Eu preferia, sabe? Porque o seu programa volta a trazer um debate de feridas à sociedade portuguesa, de humilhar ex-combatentes, de humilhar milhares de pessoas que hoje vivem na sociedade portuguesa. Eu sugeria que o Chega, eu acho que era muito, muito interessante, já que o livro apresenta isto, não é? De Portugal ter que devolver as respectivas coisas às colónias. Então acho que era interessante também ser apresentado no Parlamento algo de retomar o património português construído nas colónias a Portugal, não é? Já que vamos jogar a esse jogo ridículo, então se porventura nós temos que retomar às colónias X e Y, então W e Z vêm para Portugal referente às diferentes ex-colónias e às províncias ultramarinas. Se faz sentido, obviamente que não, mas pela lógica do Rui Tavares ele teria que aceitar isto. Já agora, malta que chegou entretanto, que meta like, que ajuda imenso, ok?